E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, com o Bitcoin caindo, voltando próximo aos 25 mil dólares, chegando na região de mínimas aí dos últimos meses. Então hoje eu vou te falar o que está acontecendo, o motivo dessa queda e o que a gente pode esperar. Será que a gente vai perder a mínima de todo esse movimento e seguir com todo esse cenário de baixa que é aguardado para o mês de setembro? É isso que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Pessoal, Bitcoin aí nos 25.400 dólares. A gente passou por uma queda bem intensa nos últimos dias, onde o ativo saiu lá dos 28 e foi direto aqui para os 25.400 dólares. Inclusive, eu falei que essa queda poderia acontecer por dois motivos. Primeiro, porque a gente não tinha tanta gente querendo comprar aqui, mostrando que esse movimento ele estava muito eufórico. E segundamente pelo próprio motivo do movimento, né? A SEC ter pedido o processo contra a Grayscale, só que isso foi simplesmente uma ação onde a Grayscale venceu, porque agora ela precisa entrar com um pedido contra lá dentro da SEC para estar aprovando o seu ETF de Bitcoin, o que pode levar vários meses e deve sair talvez até ano que vem. Inclusive, o motivo pelo qual a gente viu essa queda mais intensa nas últimas 24 horas foi porque os demais pedidos de outras empresas para lançarem ETF no spot na Bolsa de Valores foram prorrogados. A gente tinha um prazo limite, só que esse prazo ele pode ser prorrogado até 240 dias para frente. Então, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos decidiu prorrogar, o que vai adiar em mais alguns meses, pelo menos, a possibilidade de a gente ter um ETF de Bitcoin sendo negociado. Então, consequentemente, né, as pessoas algumas delas acharam que isso seria aprovado. Eu não sei porquê, tá? Porque todo mundo já sabia que ela ia adiar e provavelmente vai adiar até o último prazo dela. Mas foi isso que causou a queda do mercado. E o que está acontecendo agora? A gente está vendo uma pressão compradora muito grande surgir aqui embaixo. E como eu vinha falando, a região aqui próxima aos 25 já tinha bastante ordem de compra, certo? Talvez por isso que a gente está segurando agora. Se a gente for ver de uma forma mais fria, a gente tem muita ordem, até abaixo dos 25, né? Nessa última hora aqui, olha só, tudo isso aqui são ordens grandes, tá? É ordem com volume, sim, altíssimo, olha só. Se eu colocar o volume aqui no máximo, vai aparecer esse tanto de ordem. Ordens de instituições, as baleias, elas querem comprar Bitcoin nesse exato momento. Se a gente diminuir isso aqui, ó, a gente vê que tem muito mais ordem. Outra coisa que me chama atenção, olha o tanto de gente que quer comprar até os 22 mil dólares. É muita ordem de compra. Então, isso quer dizer que o Bitcoin está numa região de suporte, certo? E que a probabilidade da gente perder os 25k e começar uma queda absurda, ela é muito pequena, porque a força compradora nesse fundo está muito grande. Que é mais ou menos o cenário que tinha acontecido com o Bitcoin quando a gente teve aquela queda drástica lá da FTX, né? Que foi mais ou menos nessa época aqui, ó. Nessa época aqui, a gente tinha muita ordem aqui para baixo. A gente tinha ordem nos 15, nos 14, nos 13, nos 12, até os 10, até os 8. Cara, era muita ordem. E é justamente por isso que, por mais que o mercado ele esteja baixista, ele esteja ali com notícias negativas, que as pessoas estão com medo dos investimentos, tem tanta gente querendo comprar que o preço ele não consegue suprir aquele tanto de ordem compradora e acaba por cair. Bom, agora a gente tá quase que confirmado mesmo o nosso topo descendente aqui no gráfico diário, certo? A gente tem aqui os 28.300 dólares como a nossa maior resistência e que de fato foi a nossa região de Fibonacci que eu tracei, a nossa zona vermelha acabou que segurou e eu particularmente até achei que o Bitcoin poderia subir um pouquinho mais, mesmo estando com um viés baixista, e quem me acompanha sabe que eu venho falando que a maior probabilidade do Bitcoin não era que ele começasse a subir, e sim que ele fizesse um topo descendente e voltasse a cair, mas eu até esperava que ele subiria mais um pouquinho, tá? Eu achei que ele ia voltar a retestar pelo menos aqui essa região de fundos, que tinha muita gente presa. Mas muito bem, né? Eu já fiz algumas parciais aqui, não tantas quanto eu queria, mas já aliviei um dinheiro que eu já tinha comprado aqui embaixo. Então eu estou numa situação tranquila ou bastante.
de já ter colocado um belo lucro no bolso com essa operação de vender Bitcoin aqui nos 31 mil dólares, comprar Bitcoin novamente aqui na região dos 25, 26 mil dólares, vender parte desse Bitcoin aqui nos 28 mil dólares e tá comprando um pouquinho aqui, mas com várias ordens aqui embaixo, mesmo acreditando que essas ordens, eu não acho que elas vão ser pegas, tá? Eu não acho que o Bitcoin ele vai sair aqui e continuar uma queda similar à que ele fez aqui, porque tem muita força compradora e pouca força vendedora nesse exato momento. Inclusive, para mim, ao meu ver, o motivo pelo qual essa queda está sendo tão acentuada é porque a gente está tendo pessoas para ser estopadas e para ser liquidadas, porque atualmente a maior parte do mercado, isso desde o dia... Deixa eu puxar aqui certinho. Desde o dia 29 de agosto, desde o começo da semana, as pessoas em geral, as sardinhas, a maior parte do mercado está entrando em long. Então, o nosso indicador long short ratio, relação de compradores e vendedores, está quase que nos níveis próximos a quando, antes da gente começar esse movimento de alta, certo? Quando o Bitcoin estava nesse mesmo patamar aqui próximo aos 26. Porém, o Bitcoin nos 26 mil dólares tinha mais gente comprada, olha só, 2,6, do que agora que ele está nos 25.400, 2,3, 2,4. Ou seja, e outra coisa, o Open Interest caiu pra caramba também, tá? Menos players operando no mercado. Ou seja, a gente não tá com tanta liquidez assim aqui para baixo igual a gente tinha aqui. Ou, em outras palavras ainda, se nesse ponto a gente de fato perdesse os 25 mil dólares, a gente teria uma maior chance de continuação do que caso a gente perca nesse ponto. Então a gente tem duas coisas que reforçam a importância desse suporte que o preço está nesse exato momento. Três, né? O primeiro é o próprio suporte gráfico, região de fundos que antigamente era uma região importantíssima de topos, tá? Então a gente tem um número psicológico importante, os 25K, uma zona de suporte importante, a zona de fundos que foi testada. A gente tem muita instituição querendo comprar e segurar a ordem, não só aqui próximo aos 24, 25 mil dólares, mas até os 22. Então é muita gente querendo comprar, fazendo aquele colchão de compras enorme aqui próximo, abaixo, né, dos 25. Então, se o preço cair, o pessoal vai querer entrar comprado. Minha canetinha não está funcionando aqui, o que está acontecendo? Vamos ver se eu consigo fazer ela funcionar aqui. Bom, travou, não está querendo funcionar, mas enfim, o que importa é a análise. O Bitcoin ele pode sim estar rompendo, mas esse tanto de ordem que está aqui abaixo dos 25 mil dólares provavelmente vai segurar o preço e fazer aquele falso rompimento que a gente vem comentando. E o mais importante, a gente não tem tanta liquidez para o preço continuar caindo quanto a gente tinha alguns dias atrás, antes dessa alta começar. Ou seja, se a gente tivesse com esse tanto de comprador, pessoa que já comprou, né, liquidez para se o preço cair, essa galera tomar stop, ser liquidada, lá no final de agosto, era muito maior a probabilidade desse preço continuar caindo do que agora. Tem menos players no mercado, consequentemente menos liquidez, juntamente com pontos de suporte, juntamente com ordens das instituições, o que reforça a probabilidade, será que agora vai? E não foi. Reforça a probabilidade dessa região de suporte aqui segurar bastante o preço. Então por isso que eu estou com ordens de compra aqui e até acredito que essas ordens de compra em sua maioria podem não ser preenchidas devido a todos esses fatores que eu falei. É um suporte importante, se você não está com exposição no Bitcoin, pode procurar uma certa exposição aqui nesse fundo, só precisa tomar muito cuidado porque como a tendência é de baixa, né, o Bitcoin ele vem caindo desde o final de julho, desde o dia 12 de julho, meio de julho na verdade, você vai estar operando contra a tendência, então você não vai se expor de uma forma muito agressiva, porque você precisa de ter capital se o preço cair mais. Mas saiba que a gente tem muita gente querendo comprar Bitcoin nesse exato momento, muita força compradora em potencial, que pode fazer com que o preço caia, mas volte logo em seguida. E essa é a análise e o cenário que a gente precisa ficar de olho aí para os próximos dias e ao longo do final de semana. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, inscreve, deixa o like, me segue nas redes sociais que estão todas aqui em cima da minha cabeça nesse exato momento. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo final de semana e valeu, galera. Falou!